O Saber Direito traz um curso de Direito Contratual. O professor Matheus Costa aborda o negócio jurídico, a teoria geral, o gerenciamento contratual, a negociação, a formação e o encerramento do contrato. Acompanhe a aula 5. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigado por mais um encontro. Estamos aqui neste último encontro desse curso sobre direito contratual. Pessoal, é uma satisfação, é uma honra, é uma alegria enorme ter passado esse tempo com vocês, tá? Espero ter compartilhado o suficiente com todos que estão aqui nos assistindo. Seja estudante, seja profissional acadêmico, seja o leigo, mas o leigo curioso, né? Antigamente a literatura chamava do rábula, que é aquela pessoa que não é formada em direito, mas que quer ter conhecimento sobre direito. E eu quero dizer o porquê que essa matéria é tão importante. Mas antes disso eu quero me apresentar. Meu nome é Matheus Costa, sou professor e especialista em direito contratual, também professor e especialista em direito público na matéria de direito constitucional. Sou professor em faculdade de ensino superior, além de palestrante e também na Escola Superior de Advocacia. Quero dizer que é possível, tá, pessoal? Você que está desse lado, daí e eu de cá, acredite na sua vontade, acredite nos seus acontecimentos, acredite que você pode um dia chegar onde quiser. Sei que pode ser cansativo, né? Principalmente quem acompanhou todas as aulas, aí já passaram aí quase 4 horas de aula, estamos aqui neste último bloco e realmente, pessoal, é um esforço que é uma projeção para um bem maior. Eu quero aqui, eu estou dividindo com vocês em todas as aulas, dar o meu próprio testemunho, que estou aqui hoje por uma realização mais do que profissional, uma realização pessoal, de não só poder lecionar, e para mim cada aula é uma aula especial, mas também estar aqui no Saber Direito, que foi um dos programas marcos na minha vida acadêmica e profissional, quando eu estava lá ainda estudando para o concurso, né, prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Não tinha condições e eu usava essa ferramenta gratuita que você tem acesso. Então, aproveite, conte comigo, sou seu parceiro nessa estrada. No mais, pessoal, por que o direito contratual, né, recapitulando, ele é tão importante? Todos os seus negócios jurídicos, todas as suas relações privadas do dia a dia, eu tenho certeza, absoluta certeza que todo mundo hoje fez algum contrato. Seja unilateral, seja bilateral. Eu tenho absoluta certeza. E com base nessa certeza, que eu sei que a matéria, tem que ser a matéria de convívio, tem que ser a sua matéria de conhecimento profunda, para não cair em situações aí que você pode derrapar, né, ser um devedor, ora ser credor, ora ser devedor, não incorrer em alguma sanção, alguma falta de perspectiva. Na aula de hoje, falaremos sobre o encerramento do contrato, tá? Todas as aulas foi com base no negócio jurídico, foi com base na teoria geral do contrato. Nossa primeira aula tratamos sobre o negócio jurídico, sobre a escada pontiana, lembram? A existência, a validade e a eficácia. Falamos também, ainda na primeira aula, sobre os conceitos doutrinários e os conceitos legais. Como isso pode influir ou interferir na sua realidade do dia a dia. Na segunda aula, falamos sobre classificação dos contratos, os princípios contratuais. Realmente é uma situação
mais doutrinária, porque ela não está no Código Civil, mas, sobretudo, falamos sobre como uma classificação bem feita pode gerar os efeitos almejados do negócio jurídico, da produção do negócio jurídico. Falamos também sobre os princípios, princípios esses que eu julgo 3 muito importantes para que você que chegou aqui nessa última aula, recorde-se, abra o seu caderno, abra o Código Civil e reanalise-os. São os 3, autonomia da vontade, função social e boa-fé objetiva. Tudo de contrato, de negócio jurídico, vai circular ou triangular por essas 3 situações. Na terceira aula, falamos sobre o grande motivo de estarmos aqui, que é a formação do contrato, da negociação ao fechamento. O que tem que ter na negociação? Proposta, aceite, contrato, pré-liminar, pré-contrato e também como ele se dará a sua formação. Na aula 4, falamos sobre a questão do contrato, né? Sobre a questão do gerenciamento contratual, que eu ia dizer a questão do contrato e seus efeitos pormenores, que é justamente uma análise do plano da eficácia que eu resolvi dar uma recortada da primeira aula e colocar ela na quarta aula para fins didáticos, tá? Eu sei que na faculdade, no seu estudo aí doutrinário, isso é feito de forma contínua, mas para fins didáticos eu entendo que tem que ter esse recorte justamente para possibilitar que eu dê exemplos como isso vai ser aplicado. Mas exemplos, depois de passar a fase do pré-contrato, depois de passar a fase da formação de contrato, e sim no seu gerenciamento, né? Nas suas causas suspensivas, nas suas causas resolutivas e, sobretudo, alguns exemplos que eu dei sobre como fazer com que o seu contrato, dentro do gerenciamento, tenha força exequível, tenha força, né, de lei, de vontade, de segurança jurídica. Então, com base nisso, é que passamos agora para a quinta e última aula. Pessoal, como dito, falaremos sobre encerramento do contrato. E o que vem a ser encerramento do contrato? Eu vou pedir para que vocês abram aí o Código Civil, porque realmente essa aula é uma aula onde que, dentro de todas as aulas, vai ter mais situações no Código Civil. E com base nisso, eu vou fazer essa explicação e vamos aí permear sobre as possibilidades do encerramento do contrato. Bom, no Código Civil, ele vai ter lá várias situações, principalmente no artigo 473, 472, 475, né, 478. Vou ler eles pausadamente com vocês, mas antes disso, eu quero dizer para vocês 2 situações do encerramento de contrato. Mateus, como é que um contrato se encerra? Alguém aí arrisca dizer? Desse lado? Pessoal, o contrato se encerra com o cumprimento da obrigação. Se você põe uma obrigação de compra e venda, o resultado, né, o encerramento, né, o resultado da compra e venda, ele é o próprio encerramento, ou seja, a entrega do bem, se for bem móvel, ou o registro do bem, se for um imóvel, né? Então, o cumprimento da obrigação gera um encerramento. Mas, Mateus, há situações onde, mesmo havendo a tradição, mesmo havendo o registro, o contrato ainda ele pode não ter encerrado? Sim. Tem situações, pessoal, que justamente o fato de ter alguma outra cláusula, ele não gera ou ele gerará continuidade da obrigação. É o exemplo da questão do imóvel ou do móvel.
Você compra um carro, faz um contrato de compra e venda. E aí, 30 dias, 45 dias depois, funde o motor. O contrato está encerrado? Não. Porque qual que é a obrigação das partes, e principalmente do vendedor? Entregar o bem em plena funcionalidade. E se constatado que o motor foi fundido? Bom, aí você vai ter que ver se é responsabilidade do comprador ou do vendedor. E se era um vício oculto? A responsabilidade é do vendedor. Né? Um vício redibitório. Então a responsabilidade é do vendedor. E o que isso gera? Isso gera obrigação. Se isso gera obrigação, pode ser obrigação de reparar ou não. Mas, ao menos que no seu contrato dê plena quitação, né? Dê plena assim, aqui se encerrará, o ato da assinatura se encerrará as obrigações e os deveres, ao menos que isso tenha sido feito, a mera entrega da coisa, o registro da coisa, não torna o contrato encerrado, porque ainda suas obrigações se prolongam no tempo. E aqui já fica a primeira dica. Pessoal, para que haja um encerramento do contrato, é fundamental, pelo cumprimento da obrigação, porque aqui a gente vai, né, vamos tecer sobre o contrato quando ele é rescindido, tá bom? Vamos usar a palavra rescisão como uma palavra ampla, depois eu vou mostrar os significados de cada uma. Mas para que o contrato ele seja satisfeito, né, pela entrega da coisa, por cumprimento da obrigação, é imprescindível que tenha uma quitação. Isso mesmo, pessoal. Na prática, todo comprador ou vendedor tem que exigir da parte adversa, da parte contrária, a plena quitação daquela obrigação. Então, muito cuidado. O que eu vejo? O que eu vejo na prática? Já apareceu no escritório e aqui eu aconselho vocês a jamais fazer. No bem móvel, que há a tradição, que é a entrega do carro. Você comprou um carro por 50 mil. Aí a pessoa exige, né? Aí você exige um recibo, né? Você, comprador, né, comprou o bem e o vendedor emite um recibo para você e vice-versa, né? Tanto aquele que entrega o bem quanto aquele que pega o dinheiro, em tese, pode haver recibo duplo, né? Mas o que eu quero dizer? Geralmente no recibo, né, o vendedor fala assim: recebi de fulano de tal 50 mil reais referente ao contrato de compra e venda de bem imóvel, carro tal, pelo qual dou plena, geral e irrestrita quitação. Você já deve ter lido isso. Plena, geral e irrestrita quitação. Tome muito cuidado com isso. Porque, via de regra, se você não especificar que plena, geral e irrestrita quitação tem a ver tão somente com o bem fungível dinheiro, você está falando que o contrato perfectibilizou por toda a sua magnitude, ou seja, todas as obrigações foram cumpridas, todos os deveres foram observados, não há mais nada a ser cobrado daquele contrato. Aí que mora o perigo. Porque se você tiver algum problema com o bem imóvel e você emitiu esse recibo para, né, o vendedor, com certeza o vendedor vai valer desse recibo para não te pagar, para não, né, vamos melhor dizendo, para não atenuar as responsabilidades que ele tem com a coisa, que ele tem também como vendedor. Isso se ele agiu de boa fé. Então, pessoal, fica a primeira situação aqui. Como que eu faço para que o contrato ele seja satisfeito depois de cumprido sua obrigação? Simples. Emita uma carta de quitação. Tome cuidado.
Quando você faz isso, quando recebe o dinheiro, você também pode estar caindo em erro, dando plena, geral e restrita quitação sobre uma situação que de fato ainda não aconteceu. Vai que você falou lá, durante 90 dias a parte poderá reclamar vício oculto. Se você deu plena, geral e restrita quitação, não tem o que reclamar, tá bom? Então, pessoal, fica essa dica. Vamos agora para o segundo ponto, que é o desfazimento do contrato, o encerramento do contrato sem o cumprimento da obrigação. E aqui a gente tem duas situações. Vamos falar aqui da primeira. Das nulabilidades. Se constatado, então vamos lá, o contrato ele pode ser encerrado, né, com cumprimento da obrigação e com não cumprimento da obrigação. Dentro do não cumprimento da obrigação, a gente vai entender em que momento se dá o encerramento. Se o encerramento foi anterior, ou seja, a causa do encerramento foi anterior à celebração, temos que estar diante de cláusulas de vícios do negócio jurídico, ou defeito. Basicamente, estamos aqui a tratar do vício do negócio jurídico para tornar nulo ou anulável. Não é objeto de nosso estudo e não será objeto de nosso estudo neste curso. Mas o que eu quero trazer para vocês é que, se constatado esses dois institutos, do negócio sendo nulo ou do negócio gerando anulabilidade, ele vai ocasionar o encerramento do contrato, sem o cumprimento da obrigação, por ter sido constatado anteriormente à sua celebração. Agora, vamos tratar sobre o outro aspecto que gerará essa situação de inadimplemento, de não cumprimento da obrigação. A outra situação, pessoal, é o que está no artigo 441 e 446 do Código Civil, abram aí, que é a situação de vício redibitório, né, que são os vícios ocultos, evicção. Por que eu estou falando, né, sobre isso aqui dentro? E eu já tinha citado antes. Eu sou de uma corrente, adotamos uma corrente doutrinária um tanto quanto distinta. Não vejo que ele é causa de encerramento do contrato, mas ele poderá ser. A nulidade absoluta, a nulidade relativa aí dos artigos 166, 177 e 171 do Código Civil, né, eles vão, com toda certeza, gerar ali defeitos e vícios de negócios jurídicos, onde pode ser que haja sim o desfazimento da obrigação. Mas o vício redibitório do 441 e 446, né, ao 446, ele não necessariamente vai gerar encerramento do contrato. Por que eu digo isso? Porque, a depender da sua obrigação contratual, do seu dever, né, do contrato, pode ser que você possa recuperar aquela obrigação. É o caso do imóvel, é o caso do móvel. Como assim, Matheus? Constatado um vício oculto, você tem um prazo para analisar. Constatado um vício aparente, talvez não. Constatado uma evicção, você tem um prazo para reparar o evicto. Então, eu sou da corrente em que vícios desta natureza ou situações dessa natureza não geram, por si só, um encerramento do contrato. Porque se houver o sanamento daquela obrigação, daquele dever, o contrato ele tem que ser mantido.
E aqui a gente está dentro da função social do contrato da segunda aula. Alguém lembra do que foi dito? Princípio da conservação contratual. Não é porque apareceu, e vamos aqui fazer uma analogia, uma pedra no caminho que você para. Você desvia e continua. Agora, pessoal, vamos para as causas que de fato são descumprimentos, são causas de encerramento do contrato por descumprimento das suas obrigações. Aí sim, dentro do contrato, inclusive, tem a ver com o próprio objeto. Vamos aqui primeiro para a resilição. Vamos fazer uma leitura do 473, por favor, que é a resilição unilateral. Assim, quando por possibilidade da parte contratada, ou mesmo pela natureza do contrato, a parte interessada em se desobrigar tiver poderes para desvinculação. Pessoal, essa resilição, ela é livre. Aqui é a resilição unilateral. É o seguinte, tem a ver com a natureza do contrato. Por exemplo, Matheus, que contrato que eu posso sair dele? E tem um nome para sair do contrato, não é sair. Tem um nome para sair do contrato, eu vou, inclusive, falar para vocês como isso opera na prática. Mas para você sair do contrato, você tem que ver se aquele tipo de contrato permite isso. Um exemplo muito bacana é o contrato de prestação de serviço. Você, ao fazer um contrato de prestação de serviço com a outra parte, você não tem que ficar no contrato para sempre. Por mais que o contrato de prestação de serviço seja indeterminado ou seja determinado. Claro que vai gerar algum efeito aqui, pessoal, não é objeto de nossos estudos, os efeitos que isso gerará, que é responsabilização, pagamento de multa, porque isso aí, cada tipicidade do contrato vai trazer consigo como vai haver essa responsabilização no campo monetário. Mas essa resilição unilateral do 473, ela está falando o seguinte, você é livre para desfazer do negócio jurídico, de um contrato, se assim permitir. Matheus, mas rescisão, isso é a mesma coisa? Pessoal, a rescisão é o gênero, né? Podemos usar ela como gênero. Resilição é espécie, mas existe também espécie de rescisão. Então vamos realmente apegar a palavra correta para que você, né, um profissional correto, você é um estudante que tem uma importância com a nomenclatura, porque isso pode cobrar. Então, quando o 473 do Código Civil fala dessa situação, ele está falando sobre a resilição. E a resilição é uma forma de extinção, então vamos usar. Parem de usar a rescisão como forma de extinção. Vamos usar a palavra extinção como forma de extinção. Ah, Matheus, como é que é a extinção contratual? Beleza. Matheus, como é que é a rescisão contratual? Depende. Então, vamos usar o gênero sendo extinção a partir de agora e usar as hipóteses específicas. Vamos lá, resilição. Como é que se opera a resilição? Por meio da denúncia. Você vai denunciar o contrato e você faz essa denúncia por meio de notificação extrajudicial, isso mesmo. Você, no final, você faz a notificação, né? Coloca lá as partes, considerando isso, considerando aquilo outro, vem por meio deste denunciar o contrato para a fim de ocasionar a sua resilição na forma do 473. Vamos ler de novo, se faz sentido? 473. Quando por possibilidade da parte contratada, ou mesmo natureza do contrato, que tinha falado da especificidade, a parte interessada em se desobrigar, ou seja, a parte que não quer mais aquela prestação de serviço, tiver poderes para sua desvinculação. É o caso da denúncia por resilição. Matheus, é isso? Eu posso, então, ir a qualquer contrato denunciar? Não. Você tem que saber se... Primeiro de tudo, veja que contrato que é.
Contrato de compra e venda? Não, você tem as hipóteses lá de rescisão do contrato de compra e venda. Realmente, hipótese de rescisão, né? Não estou falando aqui de extinção, não. Mas e a questão da prestação de serviço? Também tem as hipóteses de extinção. E a da locação? Hipótese de restrição. E a depósito? Também. Seguro? Também. Então, você tem que olhar quais são as hipóteses, para depois, se a natureza do contrato permitir, você fazer a resilição por meio de denúncia através de notificação. Mas, Matheus, você disse que resilição é um meio de manifestação das vontades também. Sim, resilição é um meio de manifestação da vontade. Então, aqui você teve uma manifestação unilateral, que é a denúncia. E a situação, né? E a manifestação de vontade bilateral. Como é que chama? A extinção do contrato por resilição bilateralmente. Distrato. Todo contrato é passível de ser distratado. Vou repetir. Todo contrato é passível de ser distratado desde que ele seja bilateral. Então, mas uai, Matheus, o contrato de prestação de serviço ele é bilateral, ele pode ser denunciado e distratado? Sim. E o porquê do distrato? O 472 vai falar sobre isso. A importância do distrato tem a ver principalmente com uma situação de liberar as partes para fazer outros negócios, liberar as partes de ônus, liberar as partes das consequências do contrato, para que aquele contrato que estava no mundo jurídico, ele deixe de existir. Ora, Matheus, mas eu, fazendo a denúncia, ele deixa de existir. Beleza, se for uma denúncia unilateral. Mas a denúncia unilateral do contrato não vai desobrigar você a fazer a ter uma responsabilidade extracontratual ou propriamente contratual, né? Uma responsabilidade contratual. Não vai te liberar de multa, não vai te liberar de uma obrigação específica. Você apenas está falando que não quer mais aquele contrato, não quer mais aquele negócio jurídico. Mas você não está livrando das consequências dos efeitos. A forma de fazer isso é através de distrato. É as duas partes falarem, olha, daqui para frente não vale a pena. Daqui para frente, vamos conversar, vamos separar o contrato, vamos virar bons amigos para não virarmos inimigos numa batalha judicial. Esse é o sentido da bilateralidade quando se fala em distrato. É realmente, o distrato, eu até digo que ele é mais importante que o contrato, porque você não pode deixar nenhuma ponta solta. Por que não pode deixar uma ponta solta? Porque se você deixa uma ponta solta no distrato, você o anula e você torna o status quo ante vigente. Qual que é o status quo ante vigente? O contrato. Então, pessoal, isso é muito importante. Porque se você faz um distrato com uma má-fé, ou seja, não observando os princípios da boa-fé, os princípios da informação, né? O dever de informação, o dever de honradez, o dever de clareza, né? Que vem ali, os deveres anexos de conduta da boa-fé. Se você também não estiver observando a função social do contrato, o que vai ocasionar? Vai ocasionar que você tenha ali uma anulação ou um afastamento pela justiça da rescisão, né? No caso, desculpe, no caso do distrato, porque a rescisão a gente falou que a rescisão a gente não vai usar mais como espécie, né? Como gênero, somente como espécie, mas o distrato, se ele não for feito igual o contrato, com transparência, informação, clareza, observância do objeto, né? O distrato ele tem que ter a escada pontiana, ele tem que ter todos os requisitos do contrato. Então, ele é muito mais importante que o contrato, porque se o distrato ele for descumprido,
além de você ter que responsabilizar ali por uma perdas e danos, eventualmente, você também vai afastar ele do mundo jurídico. E o que vai voltar para o mundo jurídico? O contrato. E ali vai surgir outras responsabilizações. Então, muito atento a essa causa. Essa é a resilição. Agora, pessoal, vamos lá, vamos fazer uma leitura compilada do 476 e do 477, que é nada mais que uma forma também de extinção. E qual forma de extinção, Matheus? A resolução. E a resolução involuntária do contrato, que é a sem culpa. Vamos aqui na leitura? Abram aí, né? Vamos fazer uma leitura aí compilada do 475, 476 e 477. Quando, por motivo fortuito ou força maior, a parte obrigada não pode prever o acontecimento de um fato que impede seu cumprimento e não pode evitá-lo, e quando já houver ocorrido, não poder rescindi-lo, resilindo sua obrigação. Pessoal, eu fiz uma leitura compilada aqui, porque essa resolução, o que ela é? Ela é uma resolução involuntária, sem culpa, a pessoa não quis. Só que o contrato ele tem que ser rescindido, né? Ele tem que ser resolvido agora, essa extinção se dá por meio de resolução ante a impossibilidade de cumprimento desse objeto. Teve algum fato presente, momentaneamente, que gerou uma assodada resolução contratual? Alguém lembra disso? A pandemia. A pandemia da Covid-19 foi uma experiência, digamos, ou inexperiência, né? Das nossas relações privadas. Na realidade, tivemos que voltar às origens dos negócios, voltar lá ao princípio básico da formação da boa-fé, sobre como a gente queria que aquela coisa ia funcionar, que aquele objeto fosse cumprido. Por quê? Porque, pessoal, a pandemia, ela provocou uma quebradeira de contrato. Todo mundo avocou na pandemia que não poderia entregar ou não poderia fazer uma festa, questão ali de eventos, né? Questão de shows, espetáculos, não poderia fazer isso em razão da pandemia. E o que aconteceu com os consumidores, os vulneráveis? Eles começaram a pedir a resolução contratual em juízo. E isso ia provocar um colapso na economia, que na prática ocasionou outra situação. O que aconteceu na pandemia na prática? Para não ocorrer essa resolução contratual. O Estado foi chamado a vir, né, a regular umas situações privadas. Inclusive, não sei se vocês se recordam, mas teria que se recordar, em 2019, igual a gente falou na aula passada, houve, né, aí em 2019, a questão da lei que previu intervenção mínima estatal. Mas nessa hora o Estado teve que intervir. Nessa hora o Estado criou uma mora contratual, falando que não teria que haver nenhum ressarcimento, porque as empresas elas não estavam deixando de fazer aquele serviço, aquele objeto contratado porque ela queria. Muitas das vezes tinha um decreto que impedia com que a construção civil continuasse, tinha um decreto que impedia shows, tinha um decreto que limitava a quantidade de pessoas em determinado local. Então o Estado foi chamado e falou assim, olha, salve uma relação privada. E assim o fez. Então, pessoal, essa situação do caso fortuito, força maior, ela tem que ser para ambas as partes. E não só uma parte.
Porque o que acontece? Se a gente, nesse caso da Covid, analisasse só o lado do contratante, né, e o contratado falar, olha, eu não consegui entregar o armário porque eu precisava de madeira, mas as fronteiras fecharam, a madeira é importada, você causa uma quebradeira, um desequilíbrio contratual injusto para apenas uma das partes, por mais que você tenha direito quando se fala de motivo de força maior, caso fortuito. Então, não se podia, ou não se pôde, por muitas das vezes, alegar. E aí veio, né, o governo federal, por medidas provisórias, tentar regularizar ou regular essa situação momentânea. E, por último, pessoal, essa situação também bom a gente falar sobre a resolução do 478. E vamos aqui ler a resolução do 478, que é uma forma extintiva do encerramento do contrato. 478. Quando o resultado do negócio contratado gerar para uma das partes muito ônus e para outra muito bônus, podendo até mesmo não extinguir o contrato, mas sim reequilibrado pelo juiz. Isso aí é o 478. Eu estou fazendo uma leitura explicativa, porque eu estou pegando o 478 também com as outras cláusulas que regem a disciplina. O que eu estou falando? Pessoal, se tiver uma onerosidade excessiva no contrato, ou seja, se uma só das partes ficarem, né, só com isso daí, por óbvio, né, por consequência prática, é consequência de extinção. Só que você tende a preservar o negócio jurídico. Então, se para você gerar um ônus, mas você quer preservar o negócio jurídico, você pede para o juiz reequilibrá-lo. E como isso é feito? Pessoal, na prática, vou dar um exemplo. Vamos supor ali que você faz um contrato, né, de compra e venda, de fornecimento de material hospitalar. Só que você entrou numa licitação, você é uma empresa, né, de fornecimento de material hospitalar, você entrou numa licitação para entregar 1000 macas de hospital. Só que você tem 6 meses para entregar as 1000 macas de hospital. Aí, você vai lá, né, com o seu fornecedor e compra dele a matéria-prima para fazer a maca de hospital. Seu fornecedor alega que não consegue entregar em 6 meses, porque às vezes fala que a matéria-prima está em falta e que ele quer, que ele tem que buscar de outro jeito e isso vai alongar. E o que vamos fazer nesse caso? Podemos acionar o judiciário para que mantenhamos essa licitação com base nessa possibilidade de desequilíbrio da minha parte. Claro que também a gente tem que ver a relação da administração pública, que entram outros princípios, mas assim, no geral, a gente pede para o juiz, fala, olha, reequilibre, me dá mais prazo, né? Obviamente que talvez, esse dar mais prazo para a administração pública cause um outro ônus. Mas assim, na maneira didática, é esse reequilíbrio que eu quero explicar, essa possibilidade de atuação do Estado juiz. Então, pessoal, podemos sim, diante de uma onerosidade excessiva, avocar o judiciário para que ele falasse assim, opa, vamos aqui, né, dar uma reequilibrada, porque aqui ficou eu estou em muita desvantagem e eu vou quebrar, né, eu não vou cumprir o contrato. Me dê uma reequilibrada para que o contrato seja mantido, principalmente por causa da função social, que é o princípio da conservação do contrato. E por último, pessoal, qual que é a última fase de encerramento, qual que é a última situação, né, melhor dizendo, de encerramento do contrato? É pela morte.
a morte encerra o contrato. Mas, Mateus, toda morte encerra o contrato? Não. Somente os contratos personalíssimos. Porque se a pessoa ela contrai, né, uma dívida, ela contrai um empréstimo de coisa fungível, ela faz um mútuo, que é um empréstimo, né, os herdeiros são obrigados a honrar com a dívida, porque não é um contrato puramente personalíssimo. É por isso que nas disposições gerais do contrato é fundamental que coloquemos que os direitos e obrigações desse contrato será transferidos a herdeiros e sucessores. Por quê? Porque a ausência disso caracteriza de que a morte encerra o contrato. Anotaram? Tiveram aí plena ciência do que foi dito? Realmente é essa situação do contrato. Então vamos lá. Vamos só recapitular. O contrato, ele pode ser encerrado, né? Vamos sempre usar a palavra encerrado ou extinto, por duas formas. Pela obrigação cumprida. Tome cuidado com a situação do recibo. Toma cuidado com, né, ou aliás, melhor dizendo, fique a dica para a situação da plena quitação. Mas aí ele também pode ser rescindido sem o cumprimento da obrigação. Ele pode ser extinto, encerrado, sem o cumprimento da obrigação. E como que ele pode ser encerrado sem o cumprimento da obrigação? Se constatado situações anteriores ao contrato. Nulidade relativa, nulidade absoluta e vício redibitório. Mas também ele pode ser pós-celebração do contrato, que é resilição, resolução e morte. O que vem a ser a resilição? Quando o contrato ele é extinto mediante denúncia ou distrato. Denúncia ou distrato. Então, essa situação da denúncia, ela livra você das consequências do contrato? Não. E a situação do distrato? Livra você as consequências do contrato? Sim. Por isso que um distrato, igual eu disse, tem que ser muito bem feito. Muito bem feito. Qual que é a outra forma, Mateus, de extinção? A morte. Mas a morte extingue qualquer contrato? Não. Só os personalíssimos. Inclusive, para se manter os personalíssimos, fica a dica. Coloque uma cláusula no seu contrato dizendo: as obrigações contraídas obrigarão herdeiros e sucessores. Aí você está resguardado, inclusive dentro dos contratos personalíssimos, que a morte não seja a causa de extinção. Isso é importante que se diga, porque às vezes você faz uma promessa de entrega de coisa, vamos pôr entrega de saca de soja. O fazendeiro morre, os filhos falam que, ó, com a morte dele eu não sou obrigado a entregar. Não, você é obrigado a entregar. Porque o que o seu pai fez como contraente, ele tem que honrar. E por último, a questão da resolução, que nada mais é do que a forma mais pura de extinção do contrato, que é quando se caracteriza o inadimplemento contratual. Um inadimplemento que pode ser por culpa ou sem culpa. Por culpa, ele é causa, inclusive, de perdas e danos, ele é causa de pagamento de honorários, né? Ele é causa de indenização suplementar, ele é causa de multa penal, ele é causa de multa acessória.
Então, porque a pessoa ela quis encerrar a obrigação contratual antes da sua plena satisfação. Mas também tem a involuntária, que é a do artigo 476, 477, 475, que nada mais é do que a imprevisível. Aquela que não tem culpa, que mediante a aferição das partes, por motivo de força maior ou caso fortuito, você não consegue mais honrar aquilo que foi combinado. Pessoal, para fixar, para trazer à tona, né, melhor aprendizado, melhor situação de compreensão dessa matéria, vamos fazer algumas questões justamente para debatermos mais e ver como ela é cobrada em prova, concurso, e você, colega advogado. Eu trouxe questões justamente ligadas à realidade fática para que você ali, no aconselhamento do seu cliente, né, no atendimento, você sabe o que fazer. Vamos ao quiz. A teoria das obrigações contratuais tem por escopo caracterizar o contrato. Tudo bem. Abrangendo nesse conceito todos os negócios jurídicos resultantes de acordo de vontade. Tudo que a gente viu na aula. De modo a uniformizar sua feição e excluir, assim, quaisquer controvérsias. A liberdade de contratar. Seja qual for o tipo de contrato, desde que tenha acordo bilateral ou plurilateral de vontade. Sem problema nenhum. Sobre as formas de extinção do contrato, assinale a alternativa que contém causa de dissolução do contrato anterior ou contemporâneo à sua formação. Resolução. Alternativa A, resolução por inexecução voluntária do contrato. Pessoal, eu expliquei aqui para vocês que resolução não é forma extintiva anterior à celebração do contrato. Ela é forma extintiva posterior à celebração do contrato. Na questão, pede dissolução de contrato anterior ou contemporânea à sua formação, ou seja, antes da formação. Não é a letra A. Letra B, resilição unilateral. Pessoal, a resilição, como havia dito, ela é a denúncia. Se ela é denúncia, é porque o contrato já está em formação. Se o contrato já está em formação, ele não é anterior, ele é posterior. Letra C, morte de um dos contraentes em todos os tipos de contrato. Fique muito atento a essa situação de todos os tipos de contrato. Porque a extinção de um contrato, ele só extingue quando ele é em contrato personalíssimo. E mesmo assim pode haver relativização se a gente colocar aquela cláusula de obriga herdeiros e sucessores. Vamos à próxima. D, direito de arrependimento. Essa é a alternativa correta, a letra D. Mas, professor, o direito de arrependimento, ele é uma forma de dissolução anterior? Sim. Se o contrato ele não começou a surtir efeito, você pode se retratar. Por isso, aquela cláusula, este contrato é irretratável. Ele é irretratável a partir da sua assinatura se ele tiver essa cláusula. Mas se ele não tiver essa cláusula de irretratabilidade, ele pode ser, você pode exercer o direito de arrependimento desde que a execução não comece. Tá certo? Fixou? Para a próxima questão. Sobre a extinção do contrato, assinale a alternativa correta. A. Implica necessariamente o fim de todos os efeitos decorrentes da relação obrigacional. B. Será eficaz a partir da sentença que a declara quando decorra do exercício do direito de resolução por onerosidade excessiva por meio da ação respectiva. C. Pode ser impedida pela oposição de exceção de contrato não cumprido, que é meio de autodefesa do devedor.
D, será eficaz em qualquer caso, a partir da notificação do outro contratante, quando decorrente da denúncia unilateral. Pessoal, aqui, essa questão ela é bem ampla. Então, assim, eu quero, inclusive, justificar com vocês o porquê de cada ponto, mas no aspecto, sim, para que todos vocês entendam como ela está e por que ela ocorre a sua resposta. Sobre a extinção do contrato. A letra D, vamos começar de baixo para cima. Será eficaz em qualquer caso a partir da notificação do outro contraente, quando decorrente de denúncia unilateral. Se é decorrente de denúncia unilateral, eu tinha dito que era a partir da notificação. Mas vamos aqui nas outras situações. A letra C. Pode ser impedida pela oposição de exceção de contrato não cumprido, que é meio de autodefesa do devedor. Pessoal, isso aqui não é meio de autodefesa do devedor, tá? A letra B. Será eficaz a partir da sentença que a declara quando decorre do exercício de direito de resolução por onerosidade excessiva, por meio da ação respectiva. Letra A. Implica necessariamente o fim de todos os efeitos decorrentes da relação obrigacional. Então, a resposta correta é a letra C. Inclusive, pessoal, esse meio de autodefesa, eu quero até explicar para vocês que essa autodefesa, da forma que está trazendo aqui, ela é uma autodefesa ampla, né? Mas ela não é causa, fique bem, quando a gente estiver analisando a defesa do executado, tá? Então, aqui é um direito material. Justamente, eu estou trazendo aqui essa explicação, porque na hora que você lê autodefesa, você não achar que a gente está falando lá da situação dos embargos, a execução, que você está falando da situação, a impugnação, cumprimento de sentença, não. A exceção do contrato, não. Aqui a gente está falando sobre uma situação estritamente de direito material. Por isso que é a letra C a resposta, tá bom? Vamos para a próxima. A cláusula resolutiva expressa, em regra, letra A, opera de pleno direito. Letra B, depende de interpelação judicial. Letra C, depende de prévia notificação da outra parte. Letra D, é proibida pelo ordenamento jurídico brasileiro. Pessoal, que eu não vou passar em cada uma não, porque eu vou explicar o que é cláusula resolutiva e aí você mata. O que é cláusula resolutiva? É quando você coloca alguma situação no seu contrato que ainda vai acontecer. E uma vez acontecendo, aí sim gera o efeito. Fique bem. Cláusula resolutiva é aquela cláusula, aquela situação que você vai colocar, que você coloca no seu contrato como algo que acontecerá. E uma vez acontecendo, ela gera efeito. Fim. Pessoal, a resposta aqui é a letra A. Por quê? Não depende de interpelação judicial, você não precisa do estado juiz para que ela gere efeitos. C, depende de prévia notificação? Não, porque a própria cláusula prevê isso. E letra D, é proibida pelo ordenamento jurídico brasileiro? Também não. É amplamente permitida, tá certo? Pessoal, chegamos ao fim aqui da nossa explicação, do nosso bloco, ao fim do nosso curso. Eu quis trazer para vocês realmente situações de fácil assimilação, de praticidade, de como você pode usar isso para o seu melhor aproveitamento. Seja você, colega estudante, seja você, colega advogado, tá certo? Sempre, tudo que tiver dúvida, repasse, assista a nossa aula mais de uma vez, pare, anote. Por quê? É o detalhe que faz a diferença no contrato. Falamos
sobre todas as situações do direito contratual, né, que eu julgo ser as mais importantes. É um campo amplo de estudo, até porque contrato é tudo, né? Temos contrato de trabalho, contrato de consumo, né? Temos várias situações dentro lá do campo de família, planejamento familiar, planejamento sucessório, isso tudo são contratos, tudo são manifestações de vontade, ou seja, negócio jurídico. Mas eu quis trazer para vocês como a gente pode aplicar no dia a dia, dicas de negociação, dicas de cláusulas. Espero ter aí compartilhado e aumentado o seu saber. Eu fico por aqui, meu muito obrigado. Espero encontrar em uma breve e outra oportunidade. Obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.